João, capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 31. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, que já estão prontos para a colheita. Quem colhe já recebe a recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e colhe. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós recebeste o trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram que ele ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, nós temos uma necessidade de entender por que a gente faz as coisas. Crer também é pensar, porque creio logo penso, porque penso logo creio. Nós temos essa necessidade de refletir sobre as coisas com profundidade. E às vezes a vida vai passando, e nós vamos realizando as coisas no automático, e às vezes sem significado, às vezes até sem sentido. E para nós cristãos, para nós batistas, nos importa realizarmos e vivermos a nossa vida a partir de um prisma, a partir de um documento que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Eu queria então, para fechar essa série de mensagens, por quê? Eu queria pensar com vocês nessa manhã: por que célula? Por que trabalharmos com essa estratégia, essa ferramenta de termos a igreja multiplicada em pequenos grupos durante a semana, nas casas, esse grupo pequeno que se reúne aí entre 12 a 15, 7 a 9, às vezes tem células aí com 30, 40 pessoas, às vezes tem células com 3 pessoas. Por que célula? Por que pensarmos nessa possibilidade? É muito interessante falarmos sobre esse assunto, especialmente nos dias de hoje. Muitos, por amarem a igreja do passado, rejeitam qualquer possibilidade de olharmos para o futuro. Às vezes o saudosismo ou a idolatria do passado, que acomete algumas pessoas, seja na empresa, seja na família, seja na igreja, em qualquer relacionamento, nos impede de olhar para frente, olhar para o contexto de hoje. E talvez porque muitos ainda desejam a igreja do passado, em pleno ano de 2014, rejeitam qualquer possibilidade de se abrir para dialogar com aquilo que está sendo feito hoje. E eu gosto muito de pensar na ideia de célula como algo tão antigo. Se você gosta de olhar o passado da igreja, não tem nada mais antigo do que olhar para a estrutura de uma igreja que caminhava através dos pequenos grupos. Eu sou um crítico, eu tenho sempre uma visão crítica das coisas, inclusive para com aqueles que fazem célula, inclusive para com a estrutura da visão celular, inclusive para com o Ministério de Igreja de Células no Brasil. E às vezes em alguns lugares eu ouvi que é uma estratégia nova. Pode parar, não tem nada de novo, ninguém inventou a roda. Isso começou lá em Jeto, isso está muito claro. Então, se você gosta de tradição, essa é uma tradição excelente que nós precisamos perpetuar, que está desde o Antigo Testamento, na arte de delegar pastoreio, na arte de viver a vida cristã através de pequenos grupos. Quem estuda administração, quem fez administração numa academia, quem fez na faculdade, não estou falando de faculdade cristã não,
Duvido que não estudou sobre o princípio de Jetro, algo que é administrado por muitas empresas hoje. Vem dessa capacidade que Deus deu ao sogro de Moisés então delegar as tarefas, dividir o povo de Deus, multiplicando essa possibilidade de funcionamento. E isso vem se perpetuando na história. Vem o Novo Testamento e nós estamos em João capítulo 4. Eu queria pensar com você em alguns motivos porque o pastor Maurício, porque eu, desde que nasci no Evangelho, desde 2003, fui assim impactado por isso, estudando sobre essa possibilidade de viver célula. Porque célula, em 2003 havia uma grande confusão no Brasil, desde 1996, quando o tal do G12 explodiu em Bogotá, na Colômbia. Muita coisa aconteceu no Brasil, os pastores se desviaram doutrinariamente. E quando eu nasci para o Evangelho de Jesus, eu comecei a ouvir sobre célula. Eu só ouvia coisa ruim. E como sempre gosto de, antes de opinar, conhecer, comecei a estudar, comecei a caminhar com algumas pessoas, e especialmente olhando para a Bíblia. Hoje eu chego a algumas conclusões muito abençoadas e algumas conclusões muito ruins dessa estratégia que nós temos de viver a igreja através dos pequenos grupos. Algumas necessidades e expectativas extremamente errôneas que nós vemos hoje. Por isso que o pastor Maurício colocou essa classe de chegada de membresia. A Assembleia da Igreja outorgou isso, de que todas as pessoas que serão membros da igreja, elas precisam fazer parte dessa classe, que estão vindo de outras igrejas, não para se batizar, estão vindo de outras igrejas evangélicas ou outras igrejas batistas, para que a gente possa conhecer a visão que hoje a igreja está trabalhando, porque o que fizeram em nome de célula hoje não é brincadeira. Então nós precisamos explicar, aqui é célula, mas dá uma olhadinha no que cremos e como vivemos. Algumas expectativas errôneas de alguns ministérios, de alguns pastores e igrejas que abraçaram a visão de célula. Não gosto de falar visão celular, porque essa expressão ela é muito ligada ao movimento que nós somos radicalmente contrários, que é o G12. Mas essa proposta de igreja em célula. Motivos errados, porque nós deveríamos. Por que célula? Para crescer. Irmãos, motivo errado, motivo equivocado. Por mais que o crescimento seja algo relevante, eu vou falar sobre isso, por isso li o texto de João capítulo 4. Metas, alvos, empresa, igrejas que viraram, pastores que recebem aumento de salário. Não teve nenhuma dificuldade de falar sobre as críticas. Eu tenho muita crítica aqui, bom, então trava, eu tenho lá outras. Eu tenho pastores, colegas em algumas igrejas que foram simplesmente incentivados pelos seus pastores supervisores a multiplicar as suas células. Olha, nós temos tantas células e vocês ganham não sei quanto. E se nós tivéssemos mais células, vocês ganhariam? Irmão, há uma frase que nós ensinamos no Instituto do Caleb, que diz assim: o nosso amor pelo crescimento da igreja nunca pode ser maior do que o amor pela igreja. Então, irmãos, muitos pastores chegam e líderes atrás desses congressos, desses cursos, com as suas apostilas, com as suas canetinhas, simplesmente para importar um método. E assim como nós aplicamos ou trazemos um aplicativo para a nossa empresa, ou achamos uma nova maneira de fazer negócios, algumas pessoas foram nas células e importaram isso dos irmãos americanos. Essa visão ela é sistematizada a partir de Ralph Nader, alguém que leu o que aconteceu na Coreia do Sul e trouxe para isso. O americano é muito bom em sistematização, e hoje nós temos esse pragmatismo. Irmãos, o crescimento, quem dá é o Espírito Santo. Então esse negócio de alvo, nossos líderes de célula aqui não tem que ficar preocupado. Ninguém tem o alvo, a meta, vai ganhar prêmio, vai tomar um castigo, vai perder o cargo, em hipótese alguma. Um outro motivo errado que eu encontro nos dias de hoje, falando de maneira muito atualizada, são as visões megalomaníacas que tomaram conta de pastores que trabalham com pequenos grupos. O que você ouve por aí: vamos conquistar o Brasil,
Vamos conquistar a cidade do Rio de Janeiro. Irmão, está difícil de evangelizar o meu vizinho. Eu não consigo nem olhar para ele de vez em quando. Não dá tempo. Mas vamos conquistar a cidade. Sabe, a proposta ela é tão simples. A proposta de uma igreja de céus ela é tão simples que a gente precisa falar dessas coisas que são tão óbvias, que não deveriam nortear em muitos lugares essa questão sobre céus. Muitos, irmãos, muitos motivos, porque alguns pastores acabam aderindo à visão de trabalhar com um pequeno grupo. Um terceiro que eu acho assim, a maior falta de postura mesmo. Querem trabalhar com céus porque os outros trabalham com céus. Não conseguem entender a comunidade, a realidade da sua comunidade. Ué, fulano trabalha com céu, fulano trabalha com céu, está todo mundo trabalhando com céu, então o que é o último da moda? O que está na moda? É célula? Então é célula. O que está na moda? Vai virar dia 12? Então vai virar dia 12. As pessoas estão atrás daquilo que está na moda. E se sair da moda, acabou a moda. E aí as pessoas vão. Irmãos, nós somos comunidades formadas por pessoas diferentes, com dons diferentes, com realidades diferentes, com dores diferentes, com famílias diferentes. E aquilo que foi maravilhoso na cidade de Paulo, no país Y, pode não ter nada a ver conosco. E nós precisamos, irmãos, não é de célula, nós precisamos é de Bíblia. Nós precisamos de vida cristã saudável, vivida e exercida com inteligência e sabedoria, porque a palavra de Deus diz que Deus daria pastores que pastoreariam com inteligência e sabedoria. Não vai a unção passa pelo conhecimento, pelo estudo, pela investigação, pela pesquisa, por algo sério. Então são alguns motivos equivocados, porque eu vejo algumas pessoas e eu acabo recebendo muitas pedradas. Tive num concílio uma vez, o primeiro concílio que eu fui participar como pastor ordenado para um exame de um candidato. Aí eu estava sentado numa igreja bem tradicional do Rio de Janeiro, tradicional que eu digo, conhecida historicamente, e veio logo uma pergunta nessa direção: gostaria de saber se o candidato apoia esse negócio de célula. Eu olhei assim para trás, já me cocei na cadeira. Eu fui para não perguntar nada. Aí o primeiro candidato, muito honesto, disse: olha, eu não conheço sobre isso, não estudei, me dediquei à teologia, não tenho condições de responder. Aí o outro candidato disse: eu prefiro música coral. Eu olhei assim, eu gosto de coro, eu gosto de cantar o hino do cantor cristão. Eu olhei e falei: gente, ele entendeu a pergunta. Tem uma coisa nada a ver com a outra. E eu pedi a palavra e disse, como pastor de igreja de céu, eu estava plantando uma igreja lá em Piabetá, num lugar escondido que muitos não querem chegar às vezes. Através dos pequenos grupos, através das células, tive a oportunidade de compartilhar e pedir àqueles dois candidatos: olha, vocês têm um compromisso hoje, vocês assumem um compromisso diante de Deus e diante dos homens. Eu vou estudar sobre esse assunto que não dá para chegar hoje no concílio, vocês me desculpem, sem saber o que é. Ele tem nada a ver coro com céu. Não, a gente assume. Então o outro pastor ficou me olhando, porque a gente às vezes, irmãos, nós somos papagaios de pirata, nós ouvimos e reproduzimos, e porque reproduzimos aquilo que não sabemos, quanta pedrada eu recebi sem necessidade, quantas pessoas sérias também trabalhando. Eu comecei dizendo dos nossos problemas, agora eu queria olhar para algumas realidades. E antes de entrar no texto, por que eu escolhi usar? E eu já cheguei aqui, célula já é uma realidade da igreja de Itauá, não tem nada a ver com o Maurício. Cheguei aqui e já está, graças a Deus. Muitos irmãos vivendo essa experiência da vida cristã. Agora, por que, irmãos? Eu não trabalho com grupo familiar, com pequeno grupo. A nomenclatura importa? Para mim importa. Meu nome é importante, meu nome me identifica. E se tem desses nomes que estão por aí, pequeno grupo, grupo familiar, tem, outros já tem até inglês, o pessoal está fazendo aqui no Brasil sem problema nenhum.
Mas célula para mim é o único que tem um ponto base bíblico. Eu lembro uma vez compartilhando sobre a ideia de ajudar uma igreja na transição para esse movimento, com equilíbrio, com teologia. Pastor, eu estive lendo o Novo Testamento e eu não achei a palavra célula. Eu falei, o irmão achou a palavra primeiro vice-presidente, união de treinamento, escola bíblica dominical. Não, então estamos juntos. O dia que você achar a trindade, você vem falar comigo. O que está por detrás desse princípio? Nós somos o que, irmãos? O corpo de Cristo. Eu gosto dessa ideia, né? Dizem hoje aí os cientistas, os biólogos, talvez depois podem me corrigir se eu falar besteira aqui, mas até pouco tempo atrás eu ouvi dizer que a célula era a menor unidade funcional do corpo. Já disseram que hoje é o átomo. Irmãos, você quer identificar uma pessoa, você gosta de ser saio, basta achar uma célula lá e você identifica aquela pessoa. Eu gosto dessa ideia de célula porque ela me recorda essa idade, essa identificação, essa identidade de que eu sou o corpo de Cristo, de que nós estamos juntos com o corpo de Cristo. Eu acho bonito essa metáfora desse nome. Por isso eu valorizo muito essa ideia de trabalhar esse pequeno grupo, esse grupo pequeno, esse grupo familiar, esse NEBs, com essa nomenclatura de célula. Agora, irmãos, em João capítulo 4 existem alguns ensaios nesse texto de Jesus com a mulher samaritana e os discípulos, que eu sou assim, isso aqui não está um norte, uma base daquilo que a igreja no Novo Testamento deve viver, daquilo que aconteceu até 313, quando Constantino vem e assume como religião oficial, acaba com a perseguição e entregam de novo os templos. Algumas pessoas dizem, pastor, essa estratégia da célula, irmão, se a gente for olhar com coragem para o Novo Testamento, com coragem de olhar, ressignificar nossa fé, às vezes dói. Estou fazendo pós-graduação e eu saio às vezes com dores. Tenho compartilhado algumas dores com o pastor Gesiel, dores. Já estou indo lá no seminário, no Neânia, procurando meus mentores, porque dói ressignificar a fé. Você entender que você aprendeu aquilo tudo, de repente vem alguém que te mostra algo, tem que estar aberto para o diálogo. Isso é ser crente, isso é ser protestante, ter coragem de dizer aquilo que muitas vezes os outros não dizem, com amor, no lugar certo, de maneira apropriada, com fundamentação. Se você for olhar, irmãos, no Novo Testamento e comparar com aquilo que a igreja vive hoje, eu digo que a estratégia é o templo, ser igreja é seu, ou pequeno grupo, está reunido na comunidade, que isso aqui não existia. Então, irmãos, nós precisamos muitas vezes ressignificar a nossa fé mesmo que caia. Quem é que tem guiado a sua vida? É a Bíblia? Se é a Bíblia, não tem problema nenhum. Você reaprender ou você aprender diferente, você olhar, analisar, estudar, que coisa boa. E uma das propostas que eu vejo no Novo Testamento, da igreja de Jesus Cristo, o que Jesus viveu, até porque eu tenho que imitá-lo, não só na nossa teologia, e imitar Jesus naquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou sistematicamente, é muito bom. Essa teologia conhecida como clássica, abstrata, que não nos afunda os pés na lama e nos mantém sempre com a cabeça no céu, isso é bom, isso é saudável, e hipótese alguma deve ser rejeitado. Nós não podemos ficar aquém, mas podemos ir além. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e vemos como Jesus viveu, como os apóstolos viveram, como a igreja nasceu, é tão interessante. E aqui em João capítulo 4, para mim, existe um grande resumo disso tudo. E essa mensagem deveria muito tempo, mas não quero falar. Quero só dar um resumo, um ensaiozinho. Jesus chega em Sicar, senta no poço de Jacó, e então vem uma mulher samaritana no verso 7. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Irmãos, por que experimentar a ideia de ser uma igreja com pequenos grupos? Porque para Jesus, o relacionamento interpessoal, tete a tete, sempre foi uma prioridade.
Não tem como evangelizar pessoas que a gente não ama e não respeita. Antes de Jesus botar o dedo na ferida e mandar chamar o marido dela, antes, entre aspas, de condenar o seu pecado ou mostrar aquilo que ela precisava deixar, ele bebe água com ela. Evangelismo por meio do relacionamento. Eu não estou falando de evangelismo, a gente sempre pensa em evangelismo. A gente nunca consegue entender o relacionamento como uma proposta de alcançarmos a missão da igreja. Quando eu estou sentado com meu irmão, tomando um cafezinho, quando eu estou sentado no chão da cozinha com a minha família, comendo aquela bola de milho, eu não estou no momento de lazer tão somente, eu estou vivendo comunhão. E o relacionamento para Jesus era algo que ele não interpessoal, o relacionamento pessoal, corpo a corpo, ombro a ombro. Nós precisamos ter muito cuidado com a tecnologia hoje. Tem muita gente, o diabo, deixa o diabo para lá. Vamos preocupar com Jesus. Não, que a pornografia. Tudo é motivo, mas ninguém lembra da comunhão. Ninguém lembra da comunhão. Para Jesus, tomar um copo de água estava na sua agenda. Sentar com as pessoas, ouvir as histórias. Eu estou falando de alguém que claramente o texto me apresenta uma iniciativa evangelística, sem problema, mas o tempo não nos permite. Por isso que eu falei de João 4 um ensaio, um resumo, porque se nós observarmos a história da igreja, a comunhão da igreja que nasce, o que Paulo fala para os filipenses, olha, com relação ao amor, eu não tenho nada para falar. Como é que a gente diz que ama alguém, chama alguém de irmão, e a gente não sabe o nome, não sabe o cheiro? Irmãos, muitas pessoas procuram igrejas como está lá para se esconder. Muitas pessoas procuram igrejas, entre aspas, grandes, para se esconder no meio da multidão. Eu chego, sento, eu olho para a nuca do meu irmão, acabou o culto, eu vou embora. E no outro domingo, há tempos na nossa vida que há essa necessidade de chegar, sentar, ser curado, sair carregado no colo pela palavra, por um abraço de alguém e ir embora. Eu sei disso, e isso é importante. E você não é menos crente do que ninguém. Mas a proposta de Jesus é de uma igreja que se relaciona, que o foco não seja o ensino, que o foco do nosso encontro não seja o ensaio, que o foco do nosso encontro não seja ouvir uma pregação, porque nós estamos juntos aqui como um grande saco de batata, como uma vez aqui eu preguei. Mas a proposta de Deus para mim e para a sua vida é o purê. Uma coisa é o saco de batata, outra coisa é o purê. Nós estamos juntos, sentados um do lado do outro. Há uns 2 meses atrás, fruto de uma reflexão dessa, de João capítulo 4 no meu coração, eu decidi com a minha esposa começar, convidei alguns líderes, nós estamos formando esse ministério de juniores através das células. Irmãos, que coisa, eu vou falar disso daqui a pouco. Relacionamento profundo. E aí, querido, tudo bem? Boa tarde, bom dia, dá um abraço, domingo. Aqui, na cidade EBD, a gente tem que bater papo, vai conversar, mas tem um professor para dar uma aula, tem alunos para perguntar. O foco, quando é que a gente se encontra com alguém quando o foco é o outro? O relacionamento. Existem várias alternativas para isso, várias. Mas como muda a nossa vida semanalmente, você priorizar, assim como tem uma prioridade de ir no CAT, toda terça e quinta, evangelizar e discipular meus 40 idosos, meus velhinhos, aqui, porque é uma missão, eu tenho uma prioridade na minha vida que eu não negocio. Quinta-feira, à noite, eu tenho que estar sentado com meus irmãos, junto, para beber água, para tomar um café. E às vezes, eu quero dizer para os líderes de célula nessa igreja, a própria visão atrapalha, eu sou crítico a ela. Quando você tem que fazer isso, aí realizar a célula passou a ter a prioridade do que está com o outro, aonde a vida muda no encontro com o próximo. Até os filósofos da educação já dizem isso. Quem abraçou o movimento da escola nova,
Eu encontro, eu aprendo na relação da troca com o outro. Jesus bebe água. Tem tido tempo na sua vida para você estar com os seus irmãos, com o seu irmão? Por isso eu abraço essa possibilidade de sermos uma igreja, porque eu vejo Jesus preocupado com relacionamentos. Irmãos, é muito claro, é só olhar o Novo Testamento. Quantas pessoas muitas vezes ouviam a palavra do semeador, ela é ponto para isso. Prega-se, mas quem ouve a explicação da parábola é um grupo menor. Não tem nada a ver com 12, não tem nada a ver com número, um pequeno grupo. O princípio que norteava a igreja da grande celebração, esse princípio do relacionamento, de algo mais próximo. Jesus às vezes era tão próximo que João chegava a deitar no colo, no ombro. Isso é igreja. Irmãos, eu não acredito que o que Deus pensou para o relacionamento da sua igreja esteja tão somente baseado em 10, 15 minutos aqui embaixo, de manhã e de noite, após um culto de domingo. Não acredito que era só isso que Deus tinha para a igreja se relacionar. Abra-se para pensar nessa possibilidade. Em segundo lugar, eu vejo o verso 34 que norteia para mim e resume para mim o ministério de Jesus. Por que céu? Porque Jesus viveu a prioridade das vidas. Irmãos, a ideia do Novo Testamento, a ideia de Jesus, a especialidade, a pós-graduação, o doutorado, o pós-doutorado de Jesus, ele fez em gente. Olha o que ele diz para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida. Sabe o que é a minha comida? Você ficaria, irmão, uma semana sem pizza, sem carne assada, churrasco, para alguns aqui tapioca. Você ficaria sem carboidrato, proteína, glúten, gordura. Você ficaria, irmão, sem comida, sem água. Não fica. Comida é fonte de sobrevivência, comida é fonte de vida. Se não comer, morre. Jesus diz que para ele, a comida dele, assim como é importante para mim, para você o feijão, o arroz, a carne de sol, o baião de dois, é importante para a gente. Jesus está dizendo para ele, a comida dele era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E qual era a vontade do Pai? Está com a mulher adúltera no texto, com a mulher samaritana, perdão. Qual a comida dele? Qual o foco dele? E aí a gente fala de foco. Jesus não perdeu o foco. Nada era mais importante para Jesus do que as pessoas, ser humano, gente. Eu conheço um pastor que me influencia muito, porque é alguém que pensa fora da caixa, sem romper com as estruturas, pelo menos o grande esqueleto da nossa doutrina. Não concordo com tudo, mas eu gosto de gente que tem coragem de ler outras pessoas. Bonito, ele não tem dúvida, pode se dar o direito de perguntar. E ele diz que a especialidade de um pastor, a especialidade do ministério, não está na teologia, não está na administração, mas deveria estar no ser humano. E Jesus veio para morrer no ser humano. Jesus se transformou no ser humano. Jesus estava numa viagem missionária para a mulher, ele bebe copo de água. Irmãos, eu gosto muito dessa ideia de liberarmos a nossa agenda para que a igreja esteja focada nas vidas, no ser humano, que nada nos roube o tempo de estar com as vidas, com o ser humano. Há um foco. Meu foco é esse. Isso é muito importante, muito legal. Eu não sei se eu já disse isso aqui mais uma vez. O ministro de música da igreja em que eu estava, no nascedouro da minha conversão,
E eu atrapalhava um pouco no ministério de louvor com violão, porque não tinha ninguém, então melhor eu atrapalhando do que ninguém. E sexta-feira à noite era o dia do ensaio e tinha uma visita para fazer. Eu e meu pai sempre estivemos juntos, evangelizando, depois minha esposa. E uma sexta-feira eu ligava, na outra, até que um dia ele me encostou na parede e falou assim: ou você escolhe, ou evangelismo ou ministério de louvor. Ficou lá o violão. E o violão, para o violão sempre aparece alguém. Para o violão sempre aparece alguém, como apareceu. Mas nós ficamos durante muito tempo só a gente. Porque sexta-feira à noite as pessoas precisam de visita, de amor. Qual tem sido o seu foco? Jesus tinha um foco. Uma igreja que pensa nisso, uma igreja que foca, que revê todas as suas estruturas para que as vidas sejam alcançadas. Em terceiro lugar, eu gosto de olhar para essa ideia de ser uma igreja que caminha por relacionamentos, que caminha por pequenos grupos, por algo que é muito difícil para os pastores. Para mim não, porque eu cresci, ministerialmente falando, ouvindo isso. Mas, irmãos, eu gosto da ideia do pequeno grupo, da célula, por causa da minha falência. Quando eu olho para mim, como pastor, e olho para essa congregação, toda vez que eu vejo essa congregação, há uma autocobrança de pessoas que eu tive que ter visitado, de pessoas que eu tive que ter ligado, de pessoas que eu tive que ter chegado próximo. E aí eu saio aqui da porta e as pessoas: pastor, dá um abraço. Pastor. Eu gosto da ideia de uma igreja que caminha com pequenos grupos, porque eu vi Jesus fazer isso. Ele poderia ter cuidado de todos que ele queria, e ele cuida de mim e de você até hoje. Ele não precisa de pastor auxiliar, de líder de pequeno grupo, que ele pode cuidar de todo mundo, mas eu não. Irmão, tem que parar de fingir que a gente pastoreia e parar de fingir que nós somos pastoreados. Que bênção! Ontem eu pude, sábado, tive no Copadó, fazendo uma visita. A mãe de uma irmã que está internada, ela não é membro da igreja, mas a filha é. Uma bênção, integrada na igreja, líder. Que bênção poder entrar no quarto e abraçar e orar. E quando eu consigo fazer isso por um, na mesma hora olhando, tem 5, 6 esperando e não vai dar tempo. Já passou mais de uma semana. Tem que ter coragem para delegar pastoreio. Tem que ter coragem para falar assim: ó, eu não tenho condições de cuidar como você merece. E eu acredito que eu posso cuidar de você e você pode cuidar de mim. A mesma unção. Olha a unção. Alguns termos bíblicos hoje, né? Causa coisa triste. Irmão, a mesma unção que repousou sobre mim, repousou sobre você. Eu tenho o mesmo Espírito Santo que você tem. Você é tão sacerdote quanto eu. E se tem algo nesse texto que eu fico encantado, é a capacidade que Deus tem no Novo Testamento de fazer o extraordinário através de pessoas mais simples da comunidade. Não estou aqui defendendo a falta de conhecimento, pelo contrário, sou extremamente impactado por pessoas capazes. Eu louvo a Deus. Mas eu percebo que quem realmente faz a obra andar são os mais simples. Jesus está aqui com uma mulher adulta. Jesus está aqui com uma samaritana. O que os discípulos tinham que fazer na cidade, irmãos? Fala para mim. O que os discípulos foram fazer na cidade? Eles estavam preocupados com Jesus porque estava com fome. Sim ou não? Aí eles vão o quê? Fazer o que na cidade? Vão comprar? Comida. Comida. As irmãs aí, quanto tempo leva para fazer uma lasanha para 13 pessoas? Quanto tempo aí, gente? Hã? 1 hora? Um nhoque. Quanto tempo dá para fazer um nhoque? Vão parar por aqui, porque
depois a IBD vai ser prejudicada. 13 pessoas, lanche, e lá não tinha McDonald's, podia já até existir o McFish. Entendeu? Brincadeirinha não, pão com peixe. E compra o peixe aqui, compra o pãozinho ali. Conviveram na cidade, foram na cidade, entraram na cidade, entraram no armazém, no barzinho da esquina, seja o que for, para montar um almoço para 13 pessoas. Os apóstolos, eles já tinham visto Jesus fazer milagres. Nós andamos com o cara. Eu sou apóstolo. Eu estou com ele, 12. Eu sou dos 12. Vocês não são. Te ajuda lá. Até Judas estava achando que era alguma coisa. Voltaram com o que da cidade? Trouxeram o que para Jesus? Comida. Agora, a mulher que não sabia nem o nome dele, voltou com o que? O poço de Jacó. Com quem, irmãos? Com os samaritanos, com as pessoas, com as vidas. Pessoas que não são apóstolos, pessoas que não têm o conhecimento que talvez os líderes têm, que os pastores têm. Mas são essas pessoas que Jesus tem usado para trazer as vidas, as cidades, entendam bem, sem visão megalomaníaca, as cidades, as pessoas, os seres humanos, até Ele. Eu amo a possibilidade de sermos uma igreja multiplicada em pequenos grupos, porque assim como eu não tenho condições de cuidar de todos, e a gente precisa repensar sobre aquela cobrança que fazem sobre os pastores, porque nós vamos velar pela sua alma. Estudar muito o Novo Testamento para afirmar um negócio desse, que o pastor da igreja é Jesus. Quem vai te apresentar santo, irrepreensível e imaculado, segundo Judas, verso 24, é aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a serem como essa samaritana. Quanto mais conhecimento, mais Deus usa, mais Deus leva. Não tenha dúvida disso. Tenha dúvida. Olha quem foi Paulo e quem foi os apóstolos. Mas a falta dele não é desculpa. Pessoas mais simples, como as pessoas mais eloquentes, que dominavam todo o conhecimento, nas mãos de Deus, elas podem a mesma coisa. Irmãos, quando eu falo de crescimento de igreja, porque eu não nego aqui, porque eu sou hipócrita, que eu quero sim que a igreja do Senhor Jesus cresça, e eu quero que a igreja do Talá cresça. Eu falo de um crescimento que ele seja relevante. Eu falo de um crescimento e não a possibilidade de escondermos as pessoas no meio da multidão. Eu falo de um crescimento que quanto mais pessoas se ajuntem no mesmo local, se essa for a vontade de Deus, para a igreja estar lá, que nem todas as igrejas vão ter 3 mil, 5 mil, 10 mil. Tem pastor chorando que quer uma igreja de 3, 4 mil e Deus nunca vai dar. E o projeto dele é cuidar daquelas pessoas ali, é abençoar aquela família do bairro. A gente tem que se realizar com a vontade do Pai de completar a sua obra. Tem pastor querendo completar a obra do outro. Agora, irmãos, a nossa missão é cuidar. É cuidar. É ser bem cuidado. Eu falo isso porque eu preciso de cuidado. Eu falo isso porque tem semana que dá vontade de ficar no quarto deitado. Você tem essa experiência? Eu também tenho. E quantas ligações muitas vezes a gente escuta e recebe? Raríssimas. Graças a Deus as orações são muito grandes. Quantas visitas os pastores recebem? Quantas visitas?
O pastor veio aqui te visitar, o que houve? Não, nada, não. A gente já fica dizendo, quer ajudar, devia te ajudar. Não dá para cuidar da igreja do Senhor Jesus se não for pela necessidade. Mas pastor, pode ser que alguém tome o seu lugar. Uma vez brincaram comigo quando o pastor Gesiel pregou aqui. O pastor acha que a comissão se antecipou. Eu falei, porque o senhor prega, mas ele prega e canta. E canta muito. Irmãos, a igreja do Senhor e o pastor que vai ficar aqui, é o Senhor que vai decidir. A igreja é dele. Eu digo, eu não tenho condições de cuidar. Eu vou às lágrimas muitas vezes, sabendo que eu precisava ter respondido o e-mail, sabendo que eu tinha que... Eu não consigo. Você entendeu por que célula? Por que célula? Porque eu não consigo. Mas eu tenho uma responsabilidade de cuidar de você. Através de quê? De repente, de um professor de escola bíblica dominical, como nós compartilhamos esse ano. Sermos uma igreja com ênfase em EBD e ênfase em célula. O que é essa ênfase? Quem está na célula vai ser pastoreado por mim através desse pequeno grupo. Quem não está em célula, por ele se fala que é obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada. Quem não está em célula não é crente, irmão. Não existe isso na Bíblia. Quem não está em célula está no nível D de espiritualidade. Quem está na célula é o que? Nada. Tem gente em escala, trabalho, não dá mesmo. Então esse pessoal, vamos tentar fazer da EBD a célula dele, um momento de cuidado, de pastoreio. Agora, irmão, também de crescimento e multiplicação, não temos como negar isso. Há uma promessa. Esse é o tempo, irmãos, desde João capítulo 4, levantem os olhos, porque a colheita está aí. Pastor, a igreja estava vazia, né? Estava, né, irmão? Os pastores se tornaram gerentes de grandes empresas que têm a obrigação de multiplicar o número de clientes e o número de faturamento. Quando o senhor assumiu a igreja, quantos membros tinha? Quando o senhor assumiu a igreja, quanto era o caixa da igreja? E hoje, como é que está? Vamos avaliar, hein? Vamos avaliar, hein? Está caindo a produção, isso não é emprego. Nós somos a igreja de Jesus. Todos nós somos responsáveis. A pergunta do jardim do Éden vai ser feita de novo. Onde está o seu irmão? É a possibilidade, se realmente essa colheita chegar sobre a nossa vida, não for um crescimento assim, onde ninguém se conhece, onde ninguém se cuida, onde ninguém se encontra. Eu creio que pode crescer. A igreja Batista do Tauá tem 86 anos de vida. Os irmãos têm uma história linda. E se tem algo que eu de joelhos peço ao Senhor, que eu honre a história dessa igreja. O dia que for para não honrar a história da igreja, eu saio. Os irmãos que por aqui passaram, os pastores que por aqui deram o seu suor, os irmãos que entregaram a sua vida, eu duvido que eles não sonham. Eu acho que muitos já não sonham mais. Com uma igreja pujante, com uma igreja crescente, com uma igreja para frente. Irmãos, eu decidi crer na ilustração de Jesus, no ensinamento de Jesus à mulher samaritana. Sabe por que eu gosto da ideia de célula? Desculpa os professores de EBD, os alunos, eu vou precisar avançar um pouquinho hoje. Ao meio-dia e meio eu estou terminando. Irmãos, ela chega para Jesus e fala assim: aonde eu devo adorar agora? Jesus fala: não tem mais isso, acabou isso. Agora é em espírito e em... Aonde Deus mora, irmãos? Na igreja. Se você ainda acha que quando a gente vai embora, Deus pega ali um colchonete, senta lá no gabinete pastoral e deita, irmãos, Ele não mora mais aqui. Ele mora na igreja. Não é nem em mim, Deus mora em mim. Ele mora na igreja. Nós somos o seu edifício, como diz o apóstolo Pedro. E nós moramos aonde? Fala aí o endereço da sua rua aí. Jardim Guanabara, Bancário, Praça Seca. Praça Seca não, Praça Seca. Nem tem Praça Seca ali. Tauá, Morro do Dendê, Praia da Rosa, Biacana.
Freguesia, Guarabu, é ali que Deus mora. Se Deus não mora nem mais em Jerusalém, e se Deus não mora nem mais em Gerizim, queria perguntar uma coisa para você, que isso marcou minha vida nesse congresso, que eu estou reproduzindo uma ideia de um dos preletores lá na Bíblia Inteira. Algumas peculiaridades minhas que Deus colocou no meu coração. Eu queria fazer uma pergunta a você, porque eu decidi crer nisso. Onde está o poço de Jacó hoje, que Jesus está sentado para beber água e transformar as vidas dos samaritanos que nós vamos trazer até Ele? Eu e você não temos poder de mudar a vida de ninguém, mas nós conhecemos um Jesus que pode. Aonde é o poço de Jacó? Irmãos, eu tomei uma decisão com a minha esposa, e eu creio que Jesus mora lá em casa. Eu creio, alegoricamente falando, que o poço de Jacó, onde Jesus está sentado, um deles é lá em casa. E eu verei, como dizem os antigos, que esses olhos que até há de comer, as vidas de muitos juniores sendo transformados para Jesus, por Jesus. E a minha família está incluída nisso. Nós temos muito discurso para a igreja não crescer. Para falar de crescimento, como diz Hernandes Dias Lopes, há um grande problema: numerofobia e a numerolatria. Temos medo do crescimento ou idolatramos o crescimento. Eu creio que Jesus transforma a vida das pessoas. Muitos estão, por causa dos escândalos, com muita razão, é triste dizer isso, não vêm mais aqui, não chegam no Evangelho por aqui, como chegavam talvez no passado, mas chegam na sua casa. Dá trabalho, irmãos. Como eu louvo a Deus por aquele que é anfitrião na célula, como eu louvo a Deus por aqueles que abrem a sua casa, que quando o povo vai embora, fica até meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, arrumando no silêncio, para não atrapalhar o vizinho. Mexe na geladeira, quebra o DVD, rasga o sofá. Mas a vida de Deus está acontecendo ali naquela casa. Muita gente para invadir. Irmãos, você sabe onde está morrendo mais jovens e mais gente? No Brasil ou na Síria? Aonde morre mais gente? No Brasil ou na Síria? Isso é sério. Isso é muito sério. E como tem gente com coragem para ir para a Síria? Não, tanta gente também não. Bom seria isso, diz a verdade. Deus talvez não te chamou para entrar na janela 10x40, mas Deus te chamou para entrar na janela do teu vizinho. Eu gosto muito de pensar na proposta de uma igreja em pequenos grupos, através dessa nomenclatura de células, para que as vidas sejam alcançadas com qualidade do pastoreio e do relacionamento, e venham para a EBD. O que nós compartilhamos com os professores de EBD e de célula é que a gente jogue um ping-pong espiritual, que a gente fique incentivando, sem cobrança. A pior coisa que existe na vida é cobrança. Cobrança mata, cobrança deixa as pessoas em depressão, cobrança leva ao suicídio, cobrança desanima qualquer um. Então não tem que cobrar. Se você está sendo cobrado por um líder da igreja, me procura. E não tem que ter cobrança, tem que ter incentivo, serviço. Você quer cobrar alguém, você vai ficar dando bronca. A igreja não é lugar de bronca, é lugar de serviço. Mostra como tem que ser feito. Ele vai, poxa, eu tinha que ter feito isso. Vai ser bem. É no amor. Chegou na célula, você está na IBD, não, olha, a IBD é tão bom. Líder de célula, promova essa semana na célula um testemunho da importância da escola bíblica dominical na vida das pessoas que estão na célula. Chegou lá na IBD, professores de IBD, facilitem um testemunho de uma pessoa. Vamos estudar a palavra de Deus e vamos
viver relacionamentos profundos e saudáveis. Irmão, é um ping-pong que, se for para frente, não é por causa do pragmatismo americano, não é por causa da utilização de um método, é porque os valores do Novo Testamento vão estar inseridos na vida da igreja. E aí a gente avança com relevância, com crescimento e com saúde espiritual. E tem muita igreja enchendo, mas não está crescendo. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa realmente fazer com que você se abra para frequentar um pequeno grupo que estuda todo domingo às 10h da manhã a palavra de Deus, e que você se abra para participar de um pequeno grupo que durante a semana na casa de alguém possa se encontrar para um relacionamento. Amém, queridos?